Abra sua Bíblia em Romanos 5,17. Vamos falar nessa noite sobre o tema Reinando em Vida. Romanos 5,17. Amém? A gente vai dar um mergulho na palavra nessa noite, amém? Amém? É possível que a gente cite vários textos e não dê tempo de você folhear na Bíblia, mas se der, vá lá na Bíblia, folheie, se não, anote, para você ruminar os textos que nós estaremos compartilhando na noite de hoje. O texto de Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga amém. Feche seus olhos. Senhor, isso é demais. Isso é demais. Isso é demais para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para o nosso coração. Isso é demais, na verdade. A obra da cruz, Senhor, é demais. A obra da cruz, a ressurreição do Senhor, tudo isso foge do nosso entendimento humano, da nossa capacidade natural de entender. Se o Senhor não nos revelar, nós não temos a mínima condição de compreender esta obra gloriosa ocorrida na cruz do Calvário. É verdade, Senhor. É verdade que o mundo teve um dia que eu considero e eu diria que foi o dia mais triste de toda a história da humanidade, foi quando Adão pecou ali no Éden. Mas eu ressalto em alto e bom som nessa noite, dizendo que igualmente o mundo também teve aquilo que foi considerado o dia mais glorioso de toda a história da humanidade, quando Jesus Cristo na cruz morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive eternamente assentado à destra de Deus. Obrigado, Senhor, por tua obra na cruz. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado. Dizer que eu anseio pelo Senhor é muito pouco, Pai. Dizer que eu desejo o Senhor é muito pouco. É bem provável, Senhor, que a única coisa que nos satisfaça nessa vida é Cristo vivendo em nós com todo o poder da sua glória. É Cristo vivendo em nós, Senhor, com todas as virtudes da sua santidade, da sua autoridade, do seu poder. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado pela cruz, Senhor. Que nesta noite, Senhor, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga amém, igreja. Diga amém, dê um aplauso a esse Jesus. Aleluia! 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 Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta neste texto. Amados, que versículo poderoso, que versículo maravilhoso. Eu ando dizendo há algum tempo aqui para vocês, desafiando você a viver na terra como se no céu você já estivesse. E de alguma maneira a gente precisava fundamentar isso, de alguma maneira a gente precisava ver isso na Bíblia. E está aí a resposta. Romanos 5,17 nos mostra claramente que é possível viver na terra como se no céu nós já estivéssemos. Escute, queridos, eu, pastor Marcelo Carvalho,
Estou plenamente convencido que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos credencia para reinarmos em vida, para reinarmos aqui nesta terra, para reinarmos aqui nesse tempo. Pergunte para mim, pastor, reinar em quê? Reinar sobre o quê? Reinar sobre o pecado, reinar sobre o mundo e reinar sobre as trevas. Eu estou plenamente convencido de que a obra de Jesus Cristo, a obra consumada de Jesus na cruz, nos credencia a reinar sobre o pecado, a reinar sobre o mundo, sobre o reino das trevas. Outrora, antes de Cristo, Satanás, ele bagunçava com a nossa vida, ele nos prendia, ele nos torturava, mas agora em Cristo, as portas do inferno não prevalecem mais contra a igreja, não prevalecem mais contra nós. Agora em Cristo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga amém. O pecado que nos amarrava, o pecado que nos aprisionava, em Cristo ele não tem mais poder sobre nós. O pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. A figura que Romanos 5,17, querido, nos traz, esse verbo reinar no original grego, dá a ideia literal de que nós reinaremos nesta terra como se nós fôssemos um rei, no sentido de termos poder e autoridade. E esse poder e essa autoridade foram conquistadas na cruz do Calvário. Isso é tão verdade que quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim: e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos constituiu o quê? Diga para o seu irmão, reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Apocalipse 5:10 também ratifica isso, dizendo: e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e estes reinarão sobre a terra. Irmãos, a maioria de nós, e eu inclusive por muito tempo, cheguei a pensar nesse reinado com Cristo só lá na glória. Mas a Bíblia está dizendo claramente que isso é possível aqui na terra. Isso é possível aqui na terra. Eu quero declarar isso sobre você. É possível aqui nesta terra nós reinarmos em vida. Vai ter um momento na nossa vida e na nossa trajetória que o pecado não vai ter lugar na nossa vida. Que o pecado não vai ter lugar na nossa vida. Que a tentação vai bater, mas nós estaremos tão cheios de Jesus, tão cheios da presença dEle, tão embriagados por essa graça, queridos, que você vai dar chute em tentação. Não é que ela não vem, ela vem, mas ela não vai achar lugar na sua vida, porque você vai fazer de Jesus o seu maior prazer, o seu maior deleite. Eu olho para Apocalipse 5:10, para Apocalipse 1:6, eu olho para Romanos 5:17, percebo claramente que a realeza de Cristo está sobre nós. A realeza de Cristo está em nós. Essa noite aqui está cheio de príncipes e princesas do Senhor. Príncipes e princesas do Senhor. Você na vida cristã só caminha como miserável e derrotado a partir do momento que você não acredita na palavra. É a única possibilidade de você caminhar como um crente derrotado e fracassado. É quando você não crê na palavra, é quando você não aplica a fé na palavra. Eu estou convencido que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto final. Ponto final.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e ponto final. Pastor, o que eu tenho que fazer para entender isso e para reinar em vida? Nós vamos falar sobre 3 pontos aqui que responderão essa pergunta. Em primeiro lugar, eu preciso entender Cristo como Senhor da minha vida. Eu preciso entender isso. Cristo como Senhor da minha vida. Em Cristo, nós conseguimos viver o céu na terra. Muitos crentes estão presos ainda pelo mundo, pelo pecado, pelo reino das trevas, porque eles ainda não compreenderam o que são, aquilo que a palavra diz que eles são. Escute, amado. Pastor, por que a gente encontra ainda crentes de 10, 15, 20 anos presos no mundo? Porque não se muda um comportamento de uma pessoa, a menos que a gente consiga mudar aquilo que ela acredita. Às vezes nós começamos a ver alguns comportamentos inadequados na vida de alguns crentes, e a gente exorta, e a gente repreende, e a gente quer até impor uma mudança, mas não se muda comportamento, a menos que a gente consiga mudar aquilo que a pessoa acredita. E é exatamente nesse ponto que Satanás faz a festa. Porque todo comportamento que a gente vai produzir na vida, ele está alicerçado, ele está fundamentado em cima de uma crença. Então não se muda comportamento, se a gente não conseguir mudar aquilo que a pessoa acredita. Eu lhe assevero, eu lhe garanto, a partir do momento que você começar a acreditar naquilo que o Senhor Jesus fala sobre você, essas cadeias elas começam a ser quebradas e arrebentadas. Porque muitos crentes que ainda estão presos pelo mundo e pelo pecado, apesar de terem nascido de novo, apesar de terem aceitado Jesus como Salvador, apesar de estarem numa boa igreja, essas mentiras estão relacionadas com um passado de dor mal resolvido. Processos precisam acontecer para que haja uma verdadeira libertação. E um desses processos é você acreditar quem você é em Cristo. Você precisa acreditar quem você era em Cristo. E daí a gente vai vendo muitos crentes nas igrejas fracassados e derrotados por causa de uma crença mentirosa. Escute, se a Bíblia diz que eu sou aquilo que ela diz que eu sou, então a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sim ou não? Está escrito na sua Bíblia? O que você é? O que você é? Se isso é verdade, eu creio que é verdade, então isso precisa ser uma verdade em todas as áreas da nossa vida. Posso ouvir amém? Se ser mais do que vencedor não está sendo uma verdade numa determinada área da sua vida, você precisa saber que aquela área você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Pastor, como eu sou mais do que vencedor se eu não consigo vencer a masturbação? Porque Satanás está te prendendo em cima de uma mentira. Pastor, se eu sou mais do que vencedor porque eu não consigo vencer a prostituição? Porque Satanás está prendendo você em cima de uma mentira. Essas mentiras precisam ser detonadas pela palavra, pela verdade da palavra. Cristo, como nosso Senhor, nos faz reinar em vida sobre o pecado, sobre as trevas, sobre a miséria, sobre as maldições, sobre as tentações. Escute, Hebreus 10, do versículo 12 ao 14. Vamos dar um mergulho nesse entendimento de Jesus como Senhor da nossa vida. Hebreus 10, do versículo 12 a 14, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Eu disse o quê? Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta
aperfeiçoou para sempre, quanto estão sendo santificados. Escute, querido, uma das verdades mais poderosas da vida de um crente que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, é saber que ele já foi perdoado de todos os seus pecados. Essa é uma das verdades mais libertadoras na vida de um crente. É saber que ele já foi perdoado de todos os seus pecados. É saber que ele já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. É saber que ele já foi completamente limpo. Isso aconteceu quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E Pedrão, sanguinão, pulou e disse assim: não, Jesus, vai lavar o meu não. Que isso, Senhor, lavar meu pé? Vai lavar não. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedrão, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele ficou tão abalado que ele disse: Senhor, me dá um banho então. Me lava, Senhor, me dá um banho. E Jesus disse assim para ele: quem já se banhou, não precisa banhar-se novamente, a não ser lavar só os pés. E não é o nosso assunto hoje, porque se lavar os pés está relacionado com o nosso processo de confissão, de arrependimento, de purificação, de santificação, mas o banho completo já aconteceu na cruz. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a ele. Aleluia! O que o texto de Hebreus está dizendo? Que pelo sacrifício de Jesus nós fomos aperfeiçoados para sempre. Pastor, quando foi que aconteceu esse aperfeiçoamento definitivo? No dia que você se converteu. No dia que você aceitou Jesus, nós fomos aperfeiçoados para sempre. O que é para sempre? O que é para sempre? Olha, eu vou te dar uma revelação do que é para sempre. É para sempre. É eternamente. É uma forma definitiva. Por uma única vez, por um único sacrifício, por uma única entrega de Jesus, nós fomos aperfeiçoados para sempre. Tremendo. Poderoso. E aí o que acontece? Sem esta convicção de que você foi absolutamente perdoado de todos os seus pecados, sabe o que vai acontecer se você não tiver essa convicção? Vai acontecer o seguinte: você vai viver um cristianismo querendo fazer para merecer. E vida cristã não é isso. Você começa a querer viver um cristianismo por desempenho, querendo chamar a atenção de Deus, querendo atrair o cuidado de Deus sobre você, achando que você precisa ser aceito por Deus de alguma forma. Pastor, eu não estou ainda tão convencido de que eu fui totalmente perdoado. Me mostre mais claramente como saber que eu fui completamente perdoado. Escute, versículo 12 ainda de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, depois disso, o que ele fez? Eu quero ouvir. Depois disso, o que ele fez? Diga comigo: assentou-se à destra de Deus. Escute, querido, tem um segredo aí poderoso, para que você entenda e perceba que você não precisa fazer nada pela sua salvação. Jesus viveu entre nós, Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscita, ele ascende aos céus, e chega lá, ele se assenta à destra de Deus. Olha o versículo 11.
Vamos montar esse quebra-cabeça aí. Versículo 11 de Hebreus 10. Ora, todo sacerdote se apresenta, isso na antiga aliança, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer, quantas vezes? Quantas vezes? Muitas, repetidas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Na antiga aliança era assim. O sacerdote todo dia, matando boi, matando ovelha, matando o animal que tinha que ser perfeito. Sangue de animais inocentes que eram derramados e que não poderiam remover pecados. Agora veja o contraste. Na antiga aliança, o sacerdote, ele permanecia em pé todo o tempo, todo dia. Você sabia que na mobília do tabernáculo não havia cadeira? Não havia esse utensílio no tabernáculo de Moisés, não havia cadeira. O sacerdote, ele não se assentava, ele estava todo o tempo ocupado, todo o tempo fazendo alguma coisa, ou no átrio, ou no santo lugar, ou no santíssimo, todo o tempo oferecendo repetidas vezes os mesmos sacrifícios. Mas na nova aliança, no tempo da graça, em Cristo Jesus, o sacrifício, ele foi oferecido uma única vez, e depois disso, Jesus Cristo se assentou. Se assentou. Acabou. Está feito. Está completo. Eu não preciso mais me levantar. Acabou. Está consumado. Tremendo esse contraste, esse paralelo. Na antiga aliança, o sacerdote não se assentava, apesar de repetidos sacrifícios. Na nova aliança, um sacrifício e Jesus se assenta. No Antigo Testamento, o sacerdote não se sentava jamais, não tinha cadeira. Jesus Cristo se assentou numa demonstração de que a obra foi concluída. E mais, não parou aí não. Efésios 2, 4, 6. Olha, depois dessa leitura, meu irmão, se você não der glória a Deus, te converte urgente. Porque além de Jesus Cristo se assentar, Ele também nos fez assentar com Ele, porque esse texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele, libere um grito de liberdade, aleluia, aleluia. Isso é poderoso. Reinar em vida não é algo barato, custou o sangue de Jesus na cruz. Reinar sobre o pecado não é uma utopia, custou o sangue de Jesus na cruz. Reinar sobre o reino das trevas não é coisa do outro mundo, custou o sangue de Jesus na cruz. É possível. E você sabe o que significa o assentar-se do crente juntamente com Cristo? Significa descanso. Descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque está abatida a tua alma, porque tua alma está agitada. Há um descanso em Deus, há um descanso em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor.
descanso para as nossas almas. A gente usa muito Mateus 28, 20 a mim, para os pecadores, mas a gente ainda vai trazer essa mensagem aqui, porque Jesus Cristo estava falando isso para os fariseus, porque eles fizeram da lei um jugo para si próprio, para si mesmo. Vida cristã não é jugo, querido. Pastor, minha vida com Deus está um fardo. Essa vida não é uma vida com Deus, porque a vida com Deus não é fardo. O fardo de Jesus é suave, é leve. Crente não tem fardo porque Jesus carrega. É, irmão, é isso mesmo. A graça de Deus, pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar sentado, eu não vou fazer mais nada. Olha, pastor, eu estou pensando em nem dar mais glória a Deus, está amarrado, querido. Eu estou falando de uma graça que eu tenho. Queridos, a graça de Deus não é sinônimo de preguiça. A graça de Deus não é sinônimo de passividade, de inoperância, pelo contrário. Olha o que a graça de Deus faz com o homem, 1 Coríntios 15, 10, porque não teve um homem que mergulhou tanto na graça de Deus como o apóstolo Paulo, e ele chegou a dizer assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu gosto muito quando ele diz isso, sou o que sou. Irmão, olha, ninguém detonava o apóstolo Paulo não, que podiam falar dele o que fosse, ele dizia, eu sou o que sou pela graça, acabou. Tremendo isso aqui. Quando você começar a entender quem é você em Cristo, meu irmão, não vai ser qualquer nhenhenhen que vai te tirar da graça não, querido. Vai ser não. Gostei quando ele diz aqui, olha, porque pela graça, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então está aqui, ó. A graça de Deus nos torna produtivos, a graça de Deus nos torna frutíferos, a graça de Deus ela produz boas obras na nossa vida. No reino de Deus nós não trabalhamos para ser abençoados, nós somos abençoados e por isso nós trabalhamos. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu não evangelizo para obedecer, não, eu já obedeço, por isso eu evangelizo. É assim que funciona, querido. Eu não evangelizo, eu não falo de Jesus por medo, por peso, mas é por prazer, que eu estou tão cheio, que isso vai transbordar para a vida de alguém, vai transbordar para a vida de alguém. É assim, querido. Esse é o evangelismo mais poderoso que tem. É aquele que vai se derramando sobre a vida de alguém, vai se derramando sobre a vida de alguém. Vai se derramando sobre a vida de alguém. Isso está lá em Efésios 2, 8 e 10, quando diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja só, eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Amém? Está aqui em Efésios. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Agora, pensem comigo. Se Deus nos deu o maior milagre que Ele poderia nos dar, que é a salvação em Cristo, Ele não nos daria os milagres menores? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus nos deu a maior bênção que Ele poderia nos dar, que é a salvação, Ele nos daria as outras bênçãos menores? Pastor, isso está na Bíblia, tá? Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Esse texto aqui, meu irmão, é para você ruminá-lo até o final do ano de 2005.
é para você comer esse Romanos 8,32, sabe, é para você dormir, pega assim, escreve num papel, coloca debaixo do travesseiro, sei lá, prega assim na parede, escreve na parede, porque isso aqui é tremendo. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, o maior milagre, a maior bênção de todas, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você entendeu o que está escrito aí? Querido, olha direito, vê se você entendeu o que está aí, meu irmão. Romanos 8,32. Se Deus não poupou o seu filho, a coisa mais gloriosa, a maior bênção que ele tinha para nós, não nos daria graciosamente todas as coisas? Tremendo isso. Tremendo isso. Eu quero que isso seja tão impactante, tão marcante, meu irmão, que você comece a andar pelas ruas de Belém falando sozinho. Para no semáforo, o irmão para do lado e tu está falando, e ele olha, ele não está nem com o celular. Não se assustem se me virem falando sozinho pela rua, dentro do carro. Será que o pastor está bem? Estou, irmão, eu estou. Porque isso aqui precisa revolucionar a nossa vida. Eu tenho que andar em Belém sabendo que eu tenho todas as coisas. Eu tenho todas as coisas. Eu tenho todas as coisas. Todas as coisas. Em Cristo, nós não temos falta de nada. Entenda isso, meu irmão. Em Cristo nós voltamos para o padrão do Éden, antes do pecado. A mesma paz que Adão tinha, nós temos em Cristo. A mesma alegria que Adão tinha antes do pecado, nós temos em Cristo. O mesmo prazer de viver que Adão tinha antes do pecado, nós temos em Cristo. O mesmo glória a Deus que Adão dava antes do pecado, nós podemos dar em Cristo. Pensando que ele não dá glória a Deus no Éden, irmão? Está pensando que tu não vai dar glória a Deus no céu? Tu vai passar no mínimo, querido, uns 900 milhões de anos só dando glória a Deus. Olha, tem crente que vai chegar, meu irmão, quando chegar no céu, vai ficar assim, uns não sei quantos milhões de anos, de tão impactado de ver o trono da graça. Tu está pensando que tu vai ficar no céu com essa cara de defunto aí? Não vai, meu irmão, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui dá glória a Deus. Aleluia. Então o tempo do reinado do pecado na minha vida acabou, meu irmão. O tempo do reinado do diabo na minha vida acabou. O meu rei agora é outro. Eu tenho que ir tomando posse disso. Eu tenho que ir compreendendo isso. Porque isso é libertador. Isso é sarador. Isso é confortador. Isso refrigera a alma. Então veja que a salvação é um pacote de bênção. Se veio Jesus, não tem mais nenhuma bênção para vir. Já veio tudo. E tem algo mentiroso, que às vezes Satanás faz com que os solteiros acreditem. É o seguinte: Jesus pensou em tudo, pensou na minha salvação, pensou no céu, foi preparar a morada, ele só não pensou no meu varão e na minha varoa. Isso é mentira. Porque nesse pacote de bênção, já está o varão e a varoa. Nesse pacote de bênção, já está o desejo de Deus te abençoar, em todas as áreas da tua vida.
Irmãos, das duas uma, ou muita gente não está afim de casar aqui, ou você está esperando já o arrebatamento. Calma, Lucas, vai chegar. Te controla aí, cara. Mas esse tempo, queridos, esse tempo já foi previsto na cruz. Já foi previsto. Todas as bênçãos. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você só tem que crer e receber. Você só tem que crer e receber. Posso ouvir amém? Amém. Creia, receba. E você vai reinar em vida. Sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o reino das trevas. Em segundo lugar, em penúltimo lugar, como eu vou reinar em vida, pastor? Conhecendo os meus direitos em Cristo. Romanos 5,17, o texto original, diz algo lá, da seguinte maneira: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Veja só, queridos, essa matemática aqui, ela é muito simples. Se a morte foi capaz de reinar na nossa vida, por causa da desobediência de um mero mortal chamado Adão, por causa da desobediência de um simples homem de barro chamado Adão, a Bíblia está dizendo através do apóstolo Paulo, que muito mais ainda a vida vai reinar em nós, por causa da obediência de Jesus, Filho de Deus. Esse é um paradigma que precisa quebrar aqui. Escute, querido. Que morte foi essa que reinou em nós? A morte espiritual. Antes de aceitarmos Jesus, queridos, nós estávamos num cemitério espiritual. Verdadeiro zumbi espiritual. Nós éramos um morto-vivo. Não havia vida, nós apenas existíamos. A morte estava reinando, até no dia que nós aceitamos a Jesus. Então a Bíblia está dizendo, queridos, que em Jesus Cristo nós vamos viver agora acima das mazelas pecaminosas que me mataram. Em Cristo nós reinaremos em vida, acima das mazelas pecaminosas que me sepultaram, que me detonaram, que me escravizaram. A desobediência de Adão me fez pecador. Se a desobediência de Adão me fez pecador, pelo mesmo critério, a obediência de Jesus me fez santo, justo e salvo diante de Deus. Diga amém, diga aleluia, se expresse nessa noite, se expresse nessa noite. Mesmo critério. Mesmo critério. Se a desobediência de Adão me fez pecador, a obediência de Cristo me fez santo. Quem é santo aqui? Quem é justo aqui? Por que as mãos diminuíram? Tu não és uma coisa por inteiro em Jesus e outra pela metade. Quem é justo aqui? Vou aprofundar essa pergunta. Quem é tão justo como Jesus aqui? Vocês estão em crise de identidade. Vocês estão em crise de identidade. Irmãos, olha, nós vamos dar mergulhos aqui tão profundos. Tem gente que vai sair daqui meio doido, eu não entendi quase nada, mas é verdade, pastor. Sabe qual é a nossa dificuldade de levantar a mão quando eu te pergunto quem é tão justo como Jesus aqui? É porque nós ainda estamos presos à lei. Muita coisa vai ser libertadora na nossa vida quando você começar a entender qual era o papel da lei na nossa vida.
A gente tem muita dificuldade de acreditar quem nós somos em Cristo, porque nós ainda estamos presos pelo padrão do desempenho. Talvez quando eu perguntei aqui, quantos são tão justos como Jesus, talvez um monte de pecado veio na tua cabeça. Poxa, eu não dei nenhum dízimo semana passada, pastor. Você está preso pelo desempenho. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. A única pessoa que foi aceita por Deus como justo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Cristo, 2 Coríntios 5:17, se eu não me engano, 5:21. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz que Jesus, sendo sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. O que você é? O que você é? Justiça de Deus. Mas só um único foi justo e aceitável diante de Deus, Jesus Cristo. Ele nos fez justiça de Deus. Você é tão justo como Jesus o foi, porque Ele foi justo no seu lugar. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso a Ele nessa noite, querido. Ele foi justo no seu lugar. Não é o seu padrão de justiça, é o dele em você. Não há justiça em nós, é o padrão dele em nós. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Talvez a dificuldade de levantar a mão é porque você está vivendo muito ainda. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não tem mais Marcelo, é Cristo em mim. Cadê o Marcelo? Morreu. 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 Morra. Morra. Diga para o seu irmão, bom funeral, querido. Nada de meus pêsames, bom funeral. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Se você crê, dê um aplauso e libere um grito de liberdade. Aleluia! Aleluia! Nenhum crente reina em vida desconhecendo os seus direitos em Cristo. Nenhum crente reina em vida desconhecendo os seus direitos em Cristo. Romanos 5,17, olha, tem tanta riqueza só nesse versículo. E aí ele diz aqui, muito mais os que recebem, em primeiro lugar, o quê? A abundância da graça. E em segundo lugar, o quê? O dom da justiça reinarão em vida. Em Cristo, esse texto está dizendo que em Cristo nós recebemos duas coisas. Primeiro foi o quê? Diga a abundância da graça. E em segundo, diga dom da justiça. A Bíblia está dizendo que nós recebemos duas coisas poderosíssimas. Abundância da graça e o dom da justiça. São duas verdades libertadoras. Libertadoras. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque Deus não abençoa ninguém por merecimento, é pura graça. Acabou. Ah, Senhor, me abençoa porque eu toco teclado na tua casa. Está fora. Pastor, não perdi um dia dessa campanha. Está fora. Ah, pastor, Senhor, tu tens que fazer isso porque eu não faltei um culto esse ano. Está fora. Ah, Senhor, tu tens que me abençoar porque eu sou um líder de célula. Está fora. Deus não abençoa ninguém por merecimento. Te rende, cara. Te rende. Para com essa frenesi de vida cristã, te rende à graça do Senhor, ao amor do Senhor. Te rende. Te lança nesse oceano da graça, mergulha. Te lava, nada, relaxa. Relaxa. Deus não abençoa ninguém por merecimento. A escolha foi dele, não foi nossa.
foi Ele que quis assim. Foi Ele que quis assim. Foi Ele que quis assim. A escolha foi dele. Amém? E em segundo lugar, outra coisa poderosa que o texto está dizendo que eu recebi: ninguém é digno da justiça de Deus. Ninguém recebe a justiça de Deus por esforços próprios. O dom da justiça, o que é dom? Diga, presente. Foi um presente. Alguém já te deu um presente e você perguntou para a pessoa quanto é? Olha, o Emerson está pensando em me dar um presente daqui para o final do ano, pela fé. Uns R$500. Ele vai me dar um presente, recebo um presente. Aí você pergunta, e aí, quanto é? Irmão, não existe isso. Não existe isso. Nós somos justificados. Nós somos justificados por puro presente. Puro presente. Ei, eu vou te dar uma boa notícia aqui, olha. Tu merecias a morte. Diga a verdade. Tu está pensando o quê? Hein, bonitão, bonitinha? Tu merecias a morte. Aquele lugar na cruz não era de Jesus, era nosso. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para te dizer. A boa notícia é que a audiência já aconteceu, e na audiência foi decretado que nós fomos justificados. A audiência aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e por isso nós somos livres. Diga amém, diga aleluia, dê um glória a Deus, dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia! A sentença já foi dada. 2 Coríntios 5, 21, falei ainda há pouco, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é justo aqui? Metade vai ter que ouvir de novo essa mensagem. Quem é justo aqui? Quem é tão justo como Jesus aqui? Cara, está melhorando, viu? Nossa identidade, ela está sendo construída nesses dias. Mentiras de Satanás vão cair por terra nesse tempo, em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com desempenho, nem com boas obras. Nós recebemos a justiça de Jesus de graça. De graça, o dom da justiça presente, presente, presente. Pastor, e a morte que reinava em mim, pastor? E a morte espiritual que não me deixava ter comunhão com Deus, que não me deixava ter relacionamento com Deus? Está aqui o troco para ela, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Ah, querido, queria ver a cara da morte, queria ver a cara do diabo nesse dia, quando Jesus ressuscita, e ele brada dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, onde está, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Acabou para a morte. Reinado da morte acabou em Cristo. Terminou. Nós temos livre acesso a Deus agora. Nós podemos nos relacionar com Deus. Esse texto está dizendo que a morte reinou até Adão, e reinou como se fosse um rei. Mas em Cristo, o reinado da morte acabou. Em Cristo, o reinado do pecado na nossa vida encerrou. Um detalhe desse texto de Romanos 5,17. Esse texto não está dizendo que a vida reinará em nós. Não é isso que o texto de Romanos 5,17 está dizendo. Olha aí. Esse texto não está dizendo que a vida reinará em nós, o que é uma verdade. Romanos 5,17 está dizendo que nós reinaremos em vida. Totalmente diferente. Que a vida reina em nós sabemos.
Mas esse texto está dizendo que nós reinaremos em vida. Pastor, amplie mais um pouco esse entendimento. Eu diria que esse texto está dizendo, a ideia que esse texto está dando, é que a graça de Deus influenciará na nossa qualidade de vida. A graça de Deus em nós tornará a nossa vida melhor em todas as áreas. Irmão, é para dar aleluia mesmo, eu sinto muito. Esse texto está dizendo que a graça de Deus vai tornar o nosso cotidiano radiante, cheio de vida. A ideia aqui não é de uma graça que apenas vai me transportar para o céu. A ideia aqui é de uma graça que transporta o céu para o meu dia a dia. É muito medíocre eu olhar para a graça apenas como algo que um dia vai me transportar para o céu. Isso é muito pequeno, igreja, é muito pequeno, é muito medíocre. A graça de Deus vai operar no nosso dia a dia. Tremendo, tremendo. Ou seja, enquanto eu não chego lá, eu vivo o céu aqui. Enquanto eu não chego na glória, eu vivo a glória aqui. Tremendo, poderoso. Que essas verdades, que o Espírito Santo fulmine o seu coração, para que o pecado pare de bagunçar a tua vida, para que Satanás pare de bagunçar a tua vida. Isso é um estilo de vida contagiante, na forma de andar, na forma de pensar, na forma de interagir, de falar, de agir. É um estilo de vida contagiante. E em último lugar, pastor, como é que eu vou reinar em vida? Libertando-se do sistema do desempenho. Liberte-se disso. Ah, pastor, não tenho que ler 10 capítulos por dia. Quem disse? Ah, pastor, não tenho que fazer vigília todo dia. Quem disse? Não transforme leitura da Bíblia em desempenho, querido. Não transforme vida de oração em desempenho, querido. Não transforme vida de igreja em desempenho, querido. Romanos 5,17, está aí, tem tanta verdade só nesse versículo. Diz aqui, muito mais os que recebem. O verbo usado aqui é o verbo receber, não é conquistar, não é muito mais os que conquistam, não é adquirir, é receber. Isso é graça, isso é graça, não é conquistar aqui, não é fazer, não é adquirir. Isso é graça, isso é presente, isso é favor imerecido. É isso que precisa arrebentar o nosso coração, é isso que precisa me apaixonar mais por Ele, saber que Ele me deu tanta coisa sem eu merecer, saber que Ele fez tanto sem eu merecer. Tão feliz de te ver hoje aqui. É graça. Não diz que reinaremos quando conquistássemos. Não é isso, não. Não diz que nós teremos justiça quando nós conquistássemos, quando nós fizéssemos encontro, quando nós fizéssemos vereda, quando nós fizéssemos qualquer outro tipo de campanha. Escute, vida cristã não está pautada em resultados. Vida cristã não está pautada em conquistas pessoais. A conquista foi dele, foi nele. Só essa, somente essa. Vida cristã não está pautada em desempenho, em esforço pessoal, em ativismo. Não, eu tenho que fazer, pastor, eu tenho que fazer, eu tenho que estar envolvido na obra. Sua Marta.
Pare de ser Marta no reino de Deus. Como assim, pastor? Estava lá Jesus na casa de Marta e Maria. E Marta, atarefada, suando a camisa. E Maria ficou contemplando Jesus, curtindo a presença de Jesus, se deleitando com a presença de Jesus. Pastor, então não tem que trabalhar nunca no reino. Marta estava fazendo a coisa certa na hora errada. Porque quando você substitui o trabalho, o desempenho, pela contemplação de Jesus, você está fazendo a coisa certa da forma errada. Porque é a contemplação que eu tenho de Jesus que me move. É o relacionamento que eu desenvolvo com Ele que me move, que me faz fazer algo. E aí aquilo que eu faço é muito mais por paixão, por amor, do que por obrigação. Vou para a célula, sou líder de célula, sou líder de um ministério muito mais por amor, por paixão do que por peso. Eu não posso estar aqui nesse púlpito por obrigação, por peso. Ai meu Deus, chegou sábado, aí eu tenho que pregar de novo. Misericórdia, Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça. Misericórdia, irmãos. Tem que estar aqui por prazer. Isso é gerado pelo relacionamento que eu tenho com o Senhor. Vida cristã baseada no desempenho cansa, irmãos. Um dia cansa, sobrecarrega, vira fardo. E no dia que a gente parar a nossa vida cristã por desempenho, tudo desmorona. Porque eu sei de crente que quando perdeu o cargo, saiu da igreja. Porque era o que sustentava ele. Sei de crente que quando saiu do ministério, abandonou a igreja. Porque era o que sustentava ele. Cristianismo não é tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Pelo contrário, já foi feito, já foi feito, já foi feito. Tá bom? Tá bom? A sociedade diz que quanto mais fizermos, mais trabalharmos, mais sucesso nós teremos. Querido, igreja não é sociedade. As leis do reino de Deus são outras. Por exemplo, Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer, é ele que faz, para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Filipenses 2:13, porque é Deus quem efetua, é Ele quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, diga amém. Liberte-se do cristianismo, tenho que pagar o preço, liberte-se disso, querido. Já foi pago o preço, meu irmão, já foi pago o preço, meu irmão. Liberte-se disso. Não, eu tenho que pagar o preço, já foi pago. Olha o que eu estou falando, querido, eu sei que mexe e vai arrebentando muitos conceitos que estão aqui, muitos paradigmas que estão aqui, por isso que isso é libertação, a verdade liberta. Não fique debaixo do jugo do fazer para obter a aprovação de Deus, para obter a salvação. Essa forma de pensar é mundana e carnal dentro da igreja. Em Cristo não precisamos depender dos nossos próprios esforços para merecermos as bênçãos de Deus e a salvação. É por isso que campanhas para se obter bênçãos é a maior heresia dentro das igrejas evangélicas. Se eu já fiz um dia, eu não faço nunca mais, porque a verdade liberta.
É a maior heresia dentro das igrejas evangélicas. Eu assumo, isso aqui está sendo filmado, isso aqui vai para as redes sociais. Eu assumo e mostro na Bíblia. Abra aí Efésios 1:3. Campanhas para se obter bênçãos são mentirosas, são heresias. Efésios 1:3. Mas Deus em Cristo Jesus já nos abençoou no passado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele e um grito de liberdade. Aleluia! É direito seu. Agora, se você não conhece, querido, quem você é em Cristo, você está ferrado, está lascado. Tem alguém abençoado aqui nessa noite? É? Querida, é para você sair daqui hoje de cabeça erguida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se algum líder espiritual falhou em lhe mostrar isso, perdoe, querido, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e ponto final. Ponto final. Ponto final. Para terminar, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esse versículo tira qualquer um do cavalo. Esse versículo puxa o nosso tapete. Sabe por quê? Porque Deus te amou e entregou o teu filho quando tu estavas na prostituição, quando tu estavas no adultério, quando tu estavas na mentira, quando tu estavas no engano, quando tu estavas no pior nível de depravação da sua vida. Ele te amou ali, Ele te amou ali, Ele entregou o seu filho ali, para morrer na cruz por você. Se no pior estado de depravação da nossa vida, Ele nos amou e se entregou por nós, então pare de querer merecer o favor de Deus, querido. Ele já te amou, sem você merecer. Ele decidiu isso, Ele quis isso, Ele escolheu isso. Você só precisa se render a esse amor. Só se render. Só se render. Não existe nenhum mérito em nós que nos credencie para sermos abençoados. Nenhum. É pura graça, inteiramente graça, completamente graça, suficiente graça. Jesus já bradou na cruz: está consumado, ou seja, está feito, está concluído, completei. Pare de querer fazer o que Jesus já fez na cruz. Pare de querer ficar tentando se salvar, querido. Que isso? Você vai virar um crente psicótico. Isso é doideira, querido. Isso é doideira. É Ele que te salva. É Ele que te escolhe. É Ele que te ama. É Ele que move através do Espírito esse convencimento em nós. Está feito. Ao invés de fazer, ou de tentar fazer, comece a receber. Comece a receber. Comece a receber. Ele já fez tudo. Tudo que precisamos para reinarmos em vida já foi conquistado na cruz em nosso lugar. Saia daqui hoje se sentindo mais amado do que antes, se sentindo mais perdoado do que antes, mais vencedor do que antes. Querido,
eu sei que eu não tenho esse poder e essa habilidade de te fazer entender isso, é uma obra do Espírito na sua vida, mas você é mais livre do que você pode imaginar, você é mais perdoado do que você pode imaginar, você é mais justo do que você pode imaginar, porque não é você, não é você, se liberte de você, é Ele em você, é Ele em você, é Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória. Se o pecado, se a morte reinou em nós, agora chegou o tempo da vida de Deus reinar em nós. Amém? Fique em pé. Se você toma isso como verdade, comece a glorificar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor, querido, por aquilo que você é. Eu quero que enquanto você esteja orando, que você sinta o abraço de Deus em você, que o amor de Deus flua em você. Reinar em vida, é possível. É possível viver o céu na terra, é possível viver a graça do Senhor abundantemente, é possível. Esse pecado que te atormenta, querido, legalmente, ele não tem mais direito legalmente, Deus está dizendo para você que o tempo da tua cura chega na pessoa de Cristo, o tempo da tua cura chegou na pessoa de Cristo, o tempo da tua libertação chegou na pessoa de Cristo.